Bom, passado então a P2, certo? A gente vai entrar agora na última parte do curso, né? Chegando aí na parte de campos magnéticos, né? A parte de magnetismo agora aí, para a gente finalizar o conteúdo aí de Física 3, né? Acredito aí que mais 3 semanas, né? Conforme nosso planejamento aí, a gente consiga terminar o curso, né? Já estamos aí nos finalmente, né? Eu não sei vocês, né? Como é que vocês estão lidando aí com essas aulas online, remotas, né? Mas o professor aqui já não aguenta mais, né? Já estou de saco cheio de aula remota, né? Já saturei, já. Não sei como são vocês aí, né? Ao longo do aprendizado aí, como é que vocês estão ao longo tendo um semestre, um ano inteiro, né? Aí com aula remota. Vocês estão cansados também? Vocês querem voltar? Como é que tá o sentimento de vocês aí? Ninguém tem opinião, né? Ninguém aguenta mais, né? Nossa Senhora, tá difícil. Não, eu concordo também, Gabriel. Tem que ser na hora certa, né? A gente não pode voltar aí com ainda sem condições sanitárias, né? Aí de estar retornando, né? A saúde sempre em primeiro lugar, né? Mas que estamos aí cansados, né? Isso é fato verídico, né? Fato. O professor também já não aguenta mais, né? Agora que eu consegui passar todas as minhas aulas para slide, né? Agora que o trabalho duro realmente acabou, né? Agora já estou saturado já, né? Ficou aí difícil, né? Consegui passar todos os cursos aí para slide, deu trabalho, hein? Nossa Senhora. Mas vamos que vamos, né? E vamos lá, vamos começar aí a falar de campo magnético. E aí? Então, qual que é a ideia, né, do campo magnético? Então, num primeiro momento, né, a gente pode pensar que o campo magnético, né, assim como o campo elétrico, né, existe uma analogia ali, né? Então, no campo elétrico, quem gera o campo elétrico eram as cargas elétricas, né? Então, a gente pode pensar que isso é um fato comum, né, que pode existir aí o que a gente chama de carga magnética, certo? Que produz um campo magnético. Mas isso não é verdade, né? Não existem cargas magnéticas, né? Que isso fique bem claro aí, né? Não existem cargas magnéticas, certo? Ao contrário do campo elétrico, que as cargas elétricas que o produzem, né? O campo magnético ele é gerado por cargas elétricas em movimento, né? Então, a gente viu aí na primeira parte do curso, né, que era a eletrostática. Então, uma carga positiva produzia linhas de campo elétrico se afastando da carga, né, e uma carga negativa produzia linhas de campo elétrico se aproximando da carga, ok? Então, a gente tem aí essa concepção na eletrostática, né? Até para um dipolo elétrico, né, onde existem aí a união das linhas de campo, né, para carga positiva e carga negativa, assim como eu estou circulando em azul aqui no canto direito, mas para cargas magnéticas não existem aí, né? Não existe carga magnética. Então a gente tem aí, né, que cargas em movimento, tá? E o que lembra carga em movimento? Né? Qual é o conceito de carga elétrica em movimento que a gente viu aí no ao longo do curso? Quem lembra? O que significa carga elétrica em movimento?
Corrente, isso, Gabriel, muito bem, né? Corrente elétrica simboliza carga elétrica em movimento, né? Pela própria definição da corrente, né? O nosso dQ/dt, essa é a nossa corrente elétrica. Então, o campo magnético, certo? Ele está atrelado à corrente elétrica, né? Isso é o que a gente vai ver aí nas próximas aulas, né? A princípio, a gente vai fazer aí a primeira análise das propriedades do campo, né? E depois a gente vai ver o que produz o campo, certo? Algumas partículas, certo? Elas têm aí um campo magnético intrínseco de natureza, né? Como, por exemplo, o elétron, quando ele está se rotacionando, né? Que é o que a gente chama de spin, certo? Mas a rotação não deixa de ser um movimento, né? A gente estudou aí em Física 2 movimentos de translação, movimentos de rotação linear, né? Então, a rotação não deixa de ser um movimento, ok? Então, carga elétrica, no caso o elétron em movimento de rotação, aí ele acaba gerando campo elétrico, né? Mas cargas elétricas em movimento também linear, a gente também produz campo magnético, né? Que é o caso de corrente. Então, a ideia principal, né, é justamente essa daqui. Não existe carga magnética e o que produz campo magnético são cargas em movimento. Beleza? Então, sabendo desse conceito, né, a gente pode identificar aí o que a gente chama de dipolo magnético, né, ou o nosso famoso ímã, né? Então, o dipolo magnético, também conhecido como ímã, é a estrutura mais simples do magnetismo. Simples por quê? Porque a gente não consegue, né, ter aí um polo separado do outro, né? No magnetismo, a coisa simples tem que aparecer aos pares, né? Então, os polos norte e sul, né, formando aí o nosso ímã, é justamente o que a gente chama de dipolo magnético, né? São dois polos, então, dipolo magnético. Assim como eu tinha dipolo elétrico, né? Polo positivo, a carga positiva e carga negativa, aqui eu tenho dipolo magnético com polo norte e polo sul. Mas eu não tenho um único monopolo magnético, certo? Isso aí está também relacionado com não existir cargas magnéticas, né? Eu não posso ter aí essa estrutura única, tá? Então não existem monopolos magnéticos também, certo? Outra coisa, certo? Esse campo magnético, ele é representado, né, por linhas de campo, né? Assim como eu tinha linhas de campo elétrico, agora eu vou ter linhas de campo magnético. E elas possuem um sentido característico também, certo? Essas linhas de campo, elas sempre vão estar saindo do polo norte, né? Ó, aqui eu tenho um polo norte para cá. E elas vão estar entrando no polo sul. Aqui está saindo do norte. Posso ter uma linha fechada aqui e ela entra no polo sul. Certo? Então, sempre aí eu tenho essa concepção, né? A linha de campo está saindo do norte e entrando no sul, assim como no campo elétrico ela sai da carga positiva e vai até a carga negativa. Certo? Então, essas são aí as nossas referências de linha de campo. Beleza? Certo? Então, estamos aí com as linhas de campo pré-definidas. Tudo bem? E, né, a gente tem aí algumas análises, né, algumas relações entre as linhas de campo, certo? Então, polos de sinais opostos acabam se atraindo, né, e polos de sinais iguais acabam se repelindo, né? A gente tem aí que aí é uma força de atração entre polo norte e polo sul e polo sul e polo norte, e temos aí polos iguais se repelindo, né? A força aí entre dois polos norte e norte e dois polos sul e sul. Ok? Além disso, né, como não existem monopolos magnéticos, que seriam aí um único polo separado, se eu pegar um ímã e tentar quebrar ele no meio, né, aqui, como eu estou fazendo nessa figura aqui, eu não consigo separar os polos,
né, eu vou estar gerando aí, né, dois outros ímãs e não polos isolados. Tá? Então, quando eu quebro um ímã no meio, eu não separo os polos, né? Não adianta aí, certo? Ele acaba aí se reproduzindo, né, ao longo da separação entre eles, certo? Justamente porque não existem monopolos magnéticos. Beleza? E a gente está acostumado com o desenho de ímã em barra, né? Mas os ímãs aí, eles podem ter formatos bem diferentes, certo? Aí que é o que a gente chama aí de ímã em ferradura, né? Que é o que aparece nos desenhos, né? Desenho do Pica-Pau, lá, desenho do Tom Jerry. Sempre aparece um ímã em ferradura, lá, o pessoal aprontando nos desenhos. Mas também aí com dois polos, Polo Norte e Polo Sul. O vetor campo magnético, né? Aí que a gente representa ao longo do ímã, né? Ele tem aí características semelhantes ao vetor campo elétrico, né? Em relação às linhas de campo elétrico. Então, esse vetor campo magnético ele vai estar representado em cima da linha de campo e ele vai possuir direção sempre tangente à linha de campo, certo? Então, ó, aqui estão as minhas linhas de campo, né? Se você pegar esse pontinho aqui, ó, certo? Ponto P1, o campo B1 está tangente à linha de campo, né? Note que o sentido da linha de campo está relacionado com o sentido de ir de norte para sul, né? E o vetor campo magnético sempre está tangente ali à linha de campo. Né? A mesma coisa aqui no ponto P3, certo? Se meu ímã aqui for de ferradura, né? Ó, aqui as linhas de campo elas fluem aqui do norte para o sul, o campo magnético tangente aqui a linha de campo sempre. Beleza? Sempre indo do norte para o sul. Tá? A intensidade, né? A gente falou aí da direção e do sentido, a intensidade vai depender da localização espacial. Né? Então, se eu estou próximo do ímã, a intensidade é maior. Né? Então, eu poderia ter um vetor aqui bem grandão, certo? E se eu estou longe do ímã, a minha intensidade ela é menor. Né? Um vetor aí com módulo pequeno, certo? Então, essa intensidade vai depender do quão próximo ou do quão longe eu estou localizado do ímã. E a unidade no sistema internacional para o campo magnético é o Tesla, né? O famoso T maiúsculo aí, Tesla, indicando a nossa unidade de campo magnético. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Né, são apenas algumas definições aí, né, que são bem tranquilas, mas que são necessárias para que a gente entenda aí e compreenda como é que é o tratamento do magnetismo, né, via vetor campo magnético. Certo? O campo magnético, né, ele está presente aí no nosso planeta também, certo? Então, como assim existe um campo magnético dentro do planeta, né? O que é isso, meu Deus? Né? Bom, a gente acabou de ver, certo, que o que produz campo magnético são cargas elétricas em movimento, certo? E essas cargas elétricas em movimento, elas estão dentro do núcleo terrestre, né? O próprio núcleo da Terra, ele é uma liga metálica de níquel e ferro. E a gente viu aí nas aulas passadas, né, que níquel e ferro são materiais condutores, né? Então eles possuem cargas magnéticas. Então, quando a Terra rotaciona, né, imagina que ela está rotacionando, né, no eixo dela aí, esse núcleo que está lá dentro, né, ele rotaciona junto. Então, a rotação do núcleo que é ferroso metálico, né, da Terra, acaba criando, né, o campo magnético terrestre, que é o que a gente chama de magnetosfera, certo? É uma estrutura aí gigantesca, muito maior que o próprio planeta. Tá? Então a gente tem aí essa geração do campo magnético através do movimento de rotação do núcleo terrestre aí, que são cargas em movimento.
E esse campo magnético terrestre, ele serve para várias coisas, né? Então, uma das primeiras coisas que ele serve aí é para proteção contra ventos solares, né? Então, a magnetosfera terrestre, ela é basicamente um escudo aí do nosso planeta, um escudo natural, que protege contra a radiação solar. Então, a radiação solar incide aqui, né? E o campo magnético acaba protegendo o nosso planeta, certo? Esse campo magnético da Terra, ele é da ordem aí de 10 a menos 4 teslas, né? Essa é a magnitude do campo magnético, ok? E ele está localizado da seguinte maneira, certo? O polo sul magnético está localizado no polo norte geográfico. E o polo norte magnético está localizado próximo ao polo sul geográfico, certo? Então, as linhas de campo magnético da Terra, elas estão sempre saindo do polo norte, na parte de baixo, e entrando no polo sul, na parte de cima. Essas aí são as nossas linhas de campo magnético. Certo? Tudo bem? Então, o nosso campo magnético funciona da seguinte maneira. E o que acontece com esse campo magnético, né? Ele é responsável por um fenômeno muito bonito que a gente vê aí nos países nórdicos, né? Que são as chamadas auroras, ok? Então, quando a radiação eletromagnética do Sol interage com o campo magnético, certo? Ela acaba ionizando, certo? Então, essa radiação aqui, ela vem e ela acaba entrando, né, aqui nos polos, certo? Ela fica concentrada aqui e aqui, né, criando aí as auroras austrais e boreais, né? Austral no sul e boreal no norte. Então, essas auroras, elas se dão aí justamente da interação, né, da radiação com o campo magnético terrestre. Aquelas cores características lá, né, elas estão relacionadas com a composição atmosférica da Terra, né? Então, aquele roxo, aquele verde que nós vemos, estão relacionados com a composição de oxigênio e de nitrogênio da nossa atmosfera, certo? Então, se a nossa atmosfera fosse composta por outros gases, né, provavelmente a gente teria aí outras cores geradas nas auroras, certo? E a gente só vê as auroras na parte de cima, né, aí aqui, né, ó, geralmente perto dos polos, Islândia, Noruega, lá, etc, né? Porém, se em algum momento, né, nós chegarmos aí a, a uma radiação intensa, né, o Sol aí estourando, né, de radiação, né, a gente pode chegar a ver até auroras aqui próximo dos trópicos, né, e próximo do Equador, né. Nesse caso aí, a gente vai estar sob a ação de uma intensidade solar, né, muito alta, certo? Isso aí geraria um grandíssimo problema, tá? Porque se a gente perde, né, a proteção terrestre aí do campo magnético, certo? O Sol pode gerar correntes ionizantes, né, aqui na crosta terrestre e pode causar aí estragos em equipamentos eletromagnéticos, né? Então, tudo que é eletromagnético, se um dia acontecer o que a gente chama de super chama, né, o super flare, o pessoal costuma falar, ele pode danificar todo e qualquer equipamento eletromagnético, levando a gente de volta para a Idade Média, né? Aí, sem nada que funcione à base de eletromagnetismo. Imagina você ficar aí por 3, 4 meses, né, sem sinal de celular, sem internet, sem luz, né, sem eletricidade, sem água, porque o abastecimento de água funciona aí com a base de bombas, né? Que funciona à base de eletromagnetismo, sem sinal de satélite, sem nada, né? Sem comunicação nenhuma. Imagina voltar aí de uma hora para outra para o século XIII, né? Dá para viver assim? Vocês se imaginam vivendo desse jeito? Né? A gente fica aí 5 minutos sem internet, já sai xingando até a 18ª geração aí do cara da empresa aí que fornece a internet pra gente, né? Imagina ficar aí 3, 4 meses, né? Então,
é complicado, né? Isso aí é o fim do mundo, né? Basicamente o fim do mundo, né? Porque não seria nem o... Eles merecem, né? Não seria o fim do mundo, tipo, o fim da vida, né? Mas seria o caos, né? Na sociedade. As pessoas sem luz, sem comida, sem combustível, sem água, né? Aí reina o caos, né? E aí as coisas saem do controle, né? A sociedade se auto-aniquila. Então, a magnetosfera está aí para proteger a gente, ok? Além disso, né, a gente tem aí, ó, o campo magnético da Terra, ele é variável, certo? Em alguns pontos aí, ele tem maior intensidade, certo? Como aqui e aqui, certo? E alguns outros pontos, como aqui no Brasil, né? Aqui é um buraco negro aqui, tudo de ruim acontece aqui no Brasil. E aqui temos uma falha no campo magnético terrestre, certo? Essa falha aí em 2020, né, está bem em cima da gente, né? Ainda não se sabe o que causa essa falha, certo? Do campo magnético terrestre, mas ela é uma anomalia, né, que está bem em cima do Brasil aqui, né? Só no buraco negro, né? Chama anomalia do Atlântico Sul, né? Tá, ela fica, ela vai mutando, ela é mutante, né? Ela vai andando aqui, né? Então tem hora que ela está mais para cá, tem hora que ela está mais para cá, né? Tem hora que ela está aqui no Triângulo das Bermudas, né? Inclusive aquelas lendas, né, que o pessoal falava lá, o Triângulo das Bermudas é um cemitério de aviões, cemitério de navios, etc. Certo? Está relacionado basicamente com essa falha magnética, né, que está aí no Atlântico Sul, né? Porque quando o pessoal mais antigo, né, eles se moviam por bússolas, ok? Então em algum momento, né, a falha, né, diminui a intensidade do campo magnético e aí você perde aquela deflexão da agulha, né, de uma bússola. E aí os navios acabavam se perdendo, né, aviões também acabavam se perdendo e você não sabia, né, aí acabavam caindo, batendo, afundando, etc. Porém, uma das razões, né, é justamente aí essa falha do Atlântico Sul, né, onde a intensidade do campo magnético lá é menor. Logicamente que existem outros fatores, né? Tem vários recifes de corais ali, né? Ancoradouros, né? etc., que acabam destruindo, né? Os navios para afundar, né? Tem, ali também é uma região de muitos furacões, né? Que acabam causando temporais ali, trombas d'água, etc. Mas um dos fatores também aí é por causa dessa anomalia do Atlântico Sul. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilos? Dúvidas por enquanto? Vamos lá, então. Vamos falar sobre alguns tipos de magnetismo, certo? Então, existem aí basicamente três tipos de magnetismo, certo? Vamos falar do primeiro tipo, que é o que a gente chama aí de paramagnetismo, né? Esse paramagnetismo, ele leva em consideração o que a gente chama de movimento de rotação do elétron, ou o famoso spin, né? Então, a gente tem aí os diferentes movimentos, né? São o movimento de translação do elétron, que é um movimento onde a velocidade está aí linear, né? Movimento linear. E a gente tem o movimento de rotação, onde ele rotaciona em torno do próprio eixo. Tá? Então, aqui, ó, a rotação do elétron, o spin, né, basicamente, é responsável pela criação de pequenos dipolos magnéticos em cada elétron. Então, por exemplo, né, se a gente lembrar lá da física 1, regra da mão direita, né, para rotação, então, quando ele está rotacionando aqui no sentido anti-horário, certo? Meu polegar aponta no sentido norte, ok? E ele está rotacionando, peraí, ao contrário, né? Aqui, quando ele está rotacionando no sentido anti-horário, né, as linhas de campo estão apontando para cima, né? Ó. Então, meu dipolo está saindo para cá e indo para cá. Então, está rotacionando nesse sentido.
E se a linha de campo estiver indo de cima para baixo, certo? Eu estou indo aí no sentido de rotação horária, ok? Então, eu tenho aí o alinhamento, né, de spins de elétrons. Logicamente, no material, né, imagina que eu tenho aqui um material, né, eu tenho vários e vários elétrons, cada um vai estar girando, né, numa direção, né? Então, você tem aí um spin apontado para cá, outro para lá, outro para cá, para lá, X, etc. Okay? Então, cada um está desordenado, né? Você não tem uma direção preferencial aí para o magnetismo. O que acontece é que essa orientação dos spins, ela depende da temperatura, né? Então, se eu tiver perto de uma temperatura crítica, aí, né, existe uma certa magnetização, né? Aí é onde eu tenho o alinhamento desses spins, certo? Aí fica todo mundo bonitinho, alinhadinho, né? Rotacionando junto. E aí eu tenho também um efeito magnético que é chamado de paramagnetismo. Né? Esse efeito magnético de paramagnetismo, né? Esse alinhamento aí, a partir da magnetização, é dada pela lei de Curie. Né? Quem descobriu isso foi o que a gente chama a Marie Curie, né? Mais uma das descobertas aí da nossa célebre cientista francesa, né? Ela descobriu aí efeitos também do magnetismo. E essa magnetização, né, ó, esse M aqui, que é a minha magnetização, é dado pela constante de Curie, né, campo magnético dividido pela temperatura. Porém, ele é um efeito magnético fraco, tá? Embora ele exista, é um efeito magnético fraco porque ele só ocorre para determinadas temperaturas, certo? Ele está aqui, ó, ao longo dessa magnetização aqui, é um efeito linear, né, que ocorre aí no cobre, no manganês, no urânio, etc. Então, ele decorre aí do alinhamento dos spins dos elétrons, né, devido aí a uma dada temperatura crítica. Tudo bem? Beleza? Certo? Que mulher, exatamente, né? Ela era foda, né? Não vou falar pica das galáxias, né? Mas vou falar aí de pica das galáxias, né? Vamos chamar ela assim também, né? Que é o super mulher aí, super cientista. Não é mesmo? Tudo bem, gente? Então, esse é o efeito aí do paramagnetismo. Outro efeito que existe é o chamado diamagnetismo. Né? O que é o diamagnetismo? Esse efeito ocorre, né, em materiais que não possuem dipolos magnéticos intrínsecos, mas que podem ser induzidos a terem dipolos magnéticos, né, por um campo magnético externo muito forte. Então, por exemplo, se eu pego a água, né, que não é um material magnético, ou o hélio, certo? Esses materiais, eles passam a ser magnéticos se eu coloco um superímã próximo dele, ok? Isso aí ocorre no efeito de ressonância magnética. Então, aqui, quando alguém já fez exame de ressonância magnética, já, você entra esse túnel aqui, né? E dentro desse túnel eu tenho o hélio líquido, super resfriado, né? Uma temperatura super baixa aí, da ordem de menos 200 graus Celsius, certo? E esse hélio líquido, né? Super resfriado, ele fica girando aqui, né? E eu tenho um ímã, né? Existe uma bobina aqui ao redor, né? Gerando um campo magnético intenso. E quando ele atinge uma certa frequência de ressonância, né, um certo giro aí, certo? Eu consigo criar o que eu chamo de supercondutor. E nesse supercondutor, a gente consegue, né? Existem aí, as linhas atravessam a cabeça da pessoa, né? Sem resistência alguma ali, e aí a gente consegue tirar fotos, né, da atividade cerebral, né, e verificar ali efeitos diferentes, né, do que está acontecendo. Tá? Então, isso aí seria o exemplo aí de como funciona a nossa
ressonância magnética. E exemplo da água também, né? Eu tenho alguns vídeos aqui. Vamos mostrar os vídeos para vocês, para a gente ter ideia aí de como funciona. Vamos lá, deixa eu pegar aqui e abrir. Não, ele abriu em outro lugar aqui. Eu não quero isso. Vou copiar. Copiar texto. Vamos abrir aqui. Aí. Deixa ele carregar aqui. Vamos lá, compartilhar a tela com vocês. Estão vendo o YouTube, gente? Sim? Beleza. Então, vou lá, vou dar o play aqui, ó. Vou desligar o meu vídeo para não ficar travando aqui. Para este experimento, utilizaremos um ímã com um campo magnético de alto valor e uma peça feita de vidro contendo água em forma de halter e pendurada por um fio fino de nylon preso a um suporte. Inicialmente, a peça de vidro com água deve estar totalmente imóvel. Lentamente, aproximamos o ímã de uma das esferas contendo água, tomando cuidado para que não encostem um no outro. Podemos observar que há uma pequena interação entre ambos, com o ímã repelindo a esfera com água. Portanto, a água não é inerte a um campo magnético como se imagina. Quando sujeitas a um forte campo magnético, as moléculas de água reagem e criam um campo no sentido de repelir o ímã. Esta característica de criar uma fraca força de repulsão que certos materiais possuem é chamada de diamagnetismo. A água é um exemplo deste tipo de material e, graças ao poder magnético de neodímio ferroboro, podemos observar esse efeito de interação à distância. Perceberam aí, gente? Né? Então, a água pode se tornar magnética. Né? A gente tem aí a nossa água, né, com interação, né? Ali aquele ímã que o rapaz colocou aqui, ó. Deixa eu voltar na imagem aqui. Certo? Esse ímã que tá aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas sabe aquelas pastilhas de ímã de neodímio? Não sei se vocês já viram elas já em algum momento. Sabe do que eu tô falando? Pastilha de neodímio. Já viram? É uma pastilhazinha bem pequenininha, certo? Parece uma bateria de relógio, né? Ali. Ela é tipo uma pastilha, né? Parece bateria de calculadora, etc. Então, aquela pastilhazinha é um superímã, né? Uma delas já é bem forte. Aqui, no que o cara está mostrando aqui, ele deve ter uma, duas, três, deve ter umas 10 pastilhas dessa, né? Ou seja, é um ímã extremamente forte, tá? Então, tem que ser um campo magnético muito forte para que esse efeito de diamagnetismo da água funcione bem, tá? Deixa eu pegar o outro vídeo aqui, ó, só para vocês verem. Outro exemplo de diamagnetismo da água. Aqui é um experimento de uma rã flutuando dentro de um tubo magnético. Estão vendo aí, galera? YouTube de novo? Todo mundo tá vendo? Certo? Então aqui, ó, a rã, né, como o nosso corpo aí, ele é basicamente água. Né? Nosso corpo é constituído por 70% de água, né? E outros animais também aí, né? Basicamente corpo constituído de água. Então, o pessoal colocou uma rã dentro de um tubo de um ímã, né? De um superímã aqui. E aí a rã, ela não cai, né? Ela fica flutuando dentro desse ímã ali, ó. Então, dá pra gente levitar, coitada da rã, né?
dentro do tubo aí, né? Vocês estão vendo aí ela voando? Não, então esse superímã aí, ele acaba criando forças de repulsão, né? Que podem fazer essa rã levitar, né? Esse é o que a gente chama de diamagnetismo. Tudo bem? Beleza? Vamos voltar aqui ao nosso slide. Beleza, gente? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Ok. E o último efeito, né, é o que a gente chama de ferromagnetismo. Okay? O ferromagnetismo é o efeito mais forte, né, que envolve aí o campo magnético. Né? Então, ele é característico de certos materiais. Então, tem materiais aí como, por exemplo, o ferro, cobre, o níquel, gadolínio, né? Eles são aí extremamente fortes no magnetismo, né? No famoso ferromagnetismo. Então, o que acontece? Ele permite, né, um acoplamento e troca de momentos magnéticos. Então, como se eu estivesse pegando um microscópio, né, e estivesse olhando dentro dele. Né? Então, esse material, ele possui vários e vários dipolos magnéticos, certo? Só que eles estão desordenados, né? Cada um aponta para um lado, então você tem aí um efeito médio aleatório entre eles. Quando você coloca eles sob a ação de algum ímã, ok? Eles se alinham, né? Então eu tenho aí um alinhamento e uma troca, um acoplamento, né, dos momentos magnéticos. Então aí o material acaba se tornando magnético, né? E é por isso que você consegue, por exemplo, né, levitar pregos, né, de ferro com um ímã. Se alguém aqui já fez esse experimento já, né? Você pega aí um ímã, né, e você consegue levitar aí uma linha de pregos, né? Ou uma linha de moedas também, né? Mesma coisa dá para fazer com moeda. Né? Já fizeram esse experimento já? Alguém já brincou com isso? Dá para a gente levantar moedas, levantar pregos, né? Por quê? Porque cada um desses materiais, né? Eles aí ficam alinhados, né? Com os campos magnéticos do ímã externo, né? Justamente porque eles são materiais que possuem esses pequenos dipolos aí intrínsecos, né? É um fenômeno natural desses materiais que são aí ferromagnéticos, né? Então você pode pegar um ímã, não pega um ímã de geladeira, né? Pega um ímã desses de alto-falante, né? Não sei se alguém tem ainda alto-falante em casa, né? Mas se você pegar esses ímãs aí em forma de rosquinha, né? Você consegue fazer justamente esse movimento, tá? De troca de acoplamentos e alinhamentos de momento magnético. Tudo bem? Então, esses aí são os nossos tipos de magnetismo. Ok, gente? Tranquilo? Sua infância foi sem graça. Vamos lá continuar então. Vamos falar da força magnética, certo? Vamos lá. A gente tinha força elétrica também, né? Atuando aí. Né? Vamos só para comparar aqui a força elétrica. Ela era dada por Q vezes Z, certo? Então essa era a minha força elétrica. Já a força magnética, ela tem que estar atuando, né, numa partícula carregada que se move numa região de campo magnético. Então, como é que eu represento o campo magnético? Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, certo, é que
o campo magnético externo, né? Então, aqui, essa força magnética aqui, ó, ela é gerada por um campo magnético externo, B, que está relacionado com o produto vetorial entre a carga envolvida e a velocidade dessa carga. Tá? Lembrando aí que o produto vetorial, né, o módulo dele pode ser escrito como módulo de um vetor, vezes o módulo do outro, vezes o seno do ângulo entre eles. Né? O que é minha carga elétrica, medida em coulombs, V é o vetor velocidade em metros por segundo, B é o vetor campo magnético em teslas e FB é o vetor força magnética. Para fazer isso, ok? A gente precisa primeiro estipular um padrão de medida para o campo magnético. Então, o que acontece? Quando eu tenho um campo magnético externo, né? Logicamente, eu estou lidando aí com 3 vetores, né? Então, eu estou lidando no espaço tridimensional. Eu vou estar representando no plano o campo magnético através de setinhas, pontinhos e xizinhos. Né? Então, por exemplo, se o meu campo magnético está entrando no plano, né? Ou seja, aqui, se eu tomar na direção X, Y e Z aqui para frente, né? Ó. Então, nesse caso aqui, se ele está entrando no plano, ele estaria associado ao versor menos K. Está entrando no plano. E se ele está saindo do plano, né, aí eu posso estar associando aqui a direção mais K-chapéu. Né? Seria o meu plano aí de projeção, né? Entrando e saindo. E para eu estar avaliando, certo? As possíveis valores aí, né? Da minha força magnética, para onde ela está indo, para onde ela não está indo, eu uso o que a gente chama de regra da mão direita. Certo? Essa regra da mão direita, aqui, ó, ela é representada da seguinte maneira. O polegar é representado pela força, pelo vetor força. A velocidade é o indicador. E o campo magnético é o meu dedo médio, certo? Se você faz esse movimento aqui com os dedos, certo? Eu tenho aí uma relação de ortogonalidade entre os 3 vetores, né? A força é ortogonal à velocidade ao campo magnético, a velocidade é ortogonal à força e ao campo magnético, e o campo magnético é ortogonal à velocidade e à força. Então, a gente tem aí a relação, né, da força magnética, da velocidade e do campo, né, via o produto vetorial, via a ortogonalidade entre as 3 grandezas. Isso aqui vale para quando a minha carga é positiva. Né? Então, se a carga é positiva, eu uso essa relação aqui. Se a carga é negativa, aí eu vou considerar o sinal aqui na frente, aqui, aí eu inverto, né, a minha mudança. Ok? Só para a gente ver como é que isso funciona, vamos fazer um exemplozinho aqui. Deixa eu ver se no próximo slide tem aqui. Ó. Imagina que eu estou aqui nessa região de campo. Né, ó, no campo entrando no plano. E aí está chegando aqui, ó, uma carga positiva com uma velocidade V. Para onde aponta a força magnética? Para esse exemplo aqui. Então, para eu saber, né? Imagina uma carga positiva. O que mais? Para eu saber que direção que está apontando a força, eu uso a regra da mão direita. Né? Então, eu pego o meu dedo médio aqui e aponto ele na direção entrando no plano do papel. Certo? O dedo indicador, ele está apontando na direção da velocidade, ou seja, para cima. Né? Então, eu tenho essa redefinição aqui, ó, velocidade para cima, campo magnético dedo médio apontando para dentro do papel, e o meu polegar, ele está apontando para esquerda, certo? Então, a minha força magnética, ela está para cá, apontando nessa direção aqui. Ok? Se a minha partícula fosse negativa, um Q menos aqui, ó, eu basicamente só inverto o sentido da força. Certo? Porque aí vai entrar um sinalzinho de menos aqui no sinal da carga. Tá?
Vamos fazer o exemplo para o outro aqui também, ó. Olha só, imagina agora de novo, né? Que eu tenho a minha carga positiva entrando aqui nessa região de campo. Então agora o meu campo está saindo, né? Ele está apontando para cá, para fora da tela. Saindo do plano, dedo médio apontando para cá, velocidade apontando para cima e a força magnética apontando para a direita. Então, nesse caso aqui, o meu FB aponta para cá. Certo? Se minha partícula for negativa, ok? Q menos. Aí temos, né, ó, a força magnética apontando para o outro lado, né? Porque o sinal aqui vai estar influenciando no sentido do meu vetor. Então, o FB apontaria para cá. Tudo bem, gente? Beleza? A regrinha da mão direita aí, ela vai ser extremamente útil aí ao longo do curso de magnetismo. A gente pode estar calculando também o campo magnético, certo? Via campo magnético não, né? A força magnética no produto vetorial via a própria definição, né, de produto vetorial, que é o determinante, né? Então você pode fazer aí esse V vetorial B, né, via determinante de produto vetorial, né, representando aí, né, cada componente aí, né, Vx, Vy, Vz, Bx, By, Bz em relação às direções de cada um deles. Então, o produto vetorial pode ser calculado via módulo, certo? Via determinante, ok? Ou a gente pode usar a regra da mão direita ali para estar discutindo, né, aonde está ali a minha força magnética, certo? Aqui é só mais um exemplo, né? Ó, se a partícula ela é positiva, né, carga positiva, eu tenho aí a força apontando num sentido. Se a partícula tem carga negativa, a força aponta no sentido contrário, né? Então, justamente aqui, porque o sinal da carga envolve também aí o sinal da força magnética. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui? Olha só, exercício. Então, imagina um exercício bem parecido com o que está na lista, inclusive, que eu já vou postar em instantes para vocês. Olha só, um elétron, ok? Se move em uma região onde existe um campo magnético uniforme, dado pela seguinte expressão: BXI 3BXJ, certo? Em um certo instante, um elétron tem uma velocidade 2i mais 4j e a força magnética tem módulo 6,4 vezes 10 a menos 19 K. Né? K seria a direção, né? E newtons a unidade. Determine quanto vale Bx. Okay? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a relaçãozinha aqui, né, da minha força magnética, do produto vetorial, né, Q vezes V vetor B. Então, ó, a carga é o elétron, né? Então vai entrar aqui um menos E, certo? E aqui vão entrar as coordenadas, né? Velocidade Vx, Vy, Vz, coordenadas Bx, By, Bz. Então, no lugar da carga, vai entrar aqui o meu menos 1,0602 vezes 10 a menos 19 coulombs. A velocidade era 2i 4j, então está aqui 2 e 4, a componente z era 0. E o meu campo magnético no instante dado, certo? Foi fornecido aí como BXI 3BXJ. Então ele tem aqui BX na direção I, 3BX na direção J e 0 na direção K. Aí é só fazer o nosso determinante, certo? Então, bora lá fazer o determinante. Então temos aí, ó, a gente copia, né? Faz a famosa regra de Sarros, né? 2, 4, BX, 3, BX. E aí temos as diagonais, né? Vamos lá calcular as diagonais. Então, primeira diagonal vai dar 0i.
Segunda diagonal dá 0J. Terceira diagonal vai dar aí, ó, 2 vezes 3bx na direção K, ou seja, 6bxk. Aí a gente volta nas diagonais agora. Aí, diagonal de volta. 0 vezes 2 vezes J, 0J. Negativo, né? As diagonais de volta todas negativas. 0 vezes I vezes 3bx, menos 0i. K vezes 4 vezes bx, menos 4bxk. Né? O que sobrou pra gente, ó, foi só 6bx, 6bxk menos 4bxk, né? Dá 2bx na direção K. Tá aqui o nosso elétron, ainda, né? A carga do elétron. Esse negativo aqui vai levar em conta, ok? E a minha força, né? Ele disse aí que a força era 6,4 vezes 10 a menos 19K. Note que, certo? A direção da força, né, coincidiu aqui com a direção do nosso produto vetorial, significando que estamos corretos aí na hora de estar colocando as contas. Né? Fazendo a divisão, a gente vai encontrar que o nosso Bx aí é menos 2 teslas. Tudo bem, gente? Beleza? Dúvidas até aí? Tranquilo, né? Fazer o produto vetorial, né? Sem problemas, né? Na listinha lá vão ter alguns para vocês brincarem aí de estar resolvendo o produto vetorial. Eu recomendo fazer via determinante sempre, que aí não tem erro. Mas pode usar a regra da mão direita também, que ela fornece aí uma solução, né? Uma alternativa, né? Mais viável também. O que acontece, né? Aí também no caso da nossa força magnética, né? Ela acaba induzindo, né? Por causa desse produto vetorial, ela acaba induzindo uma trajetória circular na partícula. Né? Então, se eu tenho uma partícula carregada e ela está passeando aí numa região de campo magnético, ela induz uma trajetória circular na partícula. Né? E o sinal da partícula, né, o sinal da carga aí, vai interferir no sentido da trajetória circular. Então, por exemplo, ó, aqui, né, eu tenho uma partícula chegando, né? É como se fosse aqui uma separação de pares, né? Então, se ela se separa num elétron, o elétron é desviado para a direita e o pósitron é desviado para a esquerda, né? Por causa do sinal aqui. Então, se você a gente olhar aqui, ó, imagina que, novamente, ó, aqui eu tenho a minha velocidade. E... Opa, cadê meu mouse? Travou. Não, voltou. Pronto. Então, se a minha partícula é positiva, né, eu vou usar a regra da mão direita aqui, ó, campo magnético saindo, velocidade para cima, a força aponta para cá. Força da partícula positiva. Se a partícula for negativa, ela vai apontar para o outro lado. E aí eu tenho justamente, né, esse movimento circular, porque ao longo do movimento, se você pegar aqui, por exemplo, ó, a velocidade já mudou de direção, né, porque a velocidade ela é tangente à trajetória. Então, ao longo do movimento, a força magnética aponta para dentro aqui agora. O mesmo caso acontece aqui, ó. Força magnética apontando para dentro. Porque a velocidade muda, né? Ó. A gente sabe que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, né? Não independentemente do tipo de movimento. A velocidade linear sempre tangente. Então, ao longo do movimento, né, a força vai estar sempre produzindo um movimento circular. Se a gente voltar aqui, ó. Olha só, nesse caso aqui, a minha velocidade para cá. Regra da mão direita, campo entrando, velocidade para cá, certo? Se a partícula é negativa, eu inverto a força, força para cima. Aqui de novo, né? Se eu pego nesse ponto aqui, ó, velocidade para cá, tangente à trajetória, então, campo entrando, velocidade para cima,
a força estaria apontando para a esquerda. Como a partícula é negativa, eu inverto o sinal da força. Então, minha força apontando para dentro. Aqui é a mesma coisa. Ó, se eu pegar minha partícula nesse ponto aqui, ó, velocidade dela apontando aqui para direita, né? Campo entrando, né? Indicador para dentro da tela, velocidade para direita, meu polegar estaria apontando para cima. Como a partícula é negativa, eu inverto o sentido da força magnética apontando para baixo, né? Ou seja, a força magnética, perceba que ela está sempre apontando radialmente para o centro, né? Funcionando aí como que a gente chama de força centrípeta, né? Então ela está sempre pendendo a partícula para a trajetória circular, né? Aqui, no caso de uma partícula positiva, agora, né? Imagina que eu pegue aqui esse ponto aqui, ó. Então, velocidade, ó, campo entrando, velocidade para cá. Como a partícula é positiva, né? A minha força agora fica para cima mesmo. Eu não preciso ficar invertendo o sentido da força. Tá para cá. Se eu pego esse outro exemplo aqui, ó, velocidade para cima, né? Então, campo entrando, velocidade para cima, polegar apontando para esquerda, né? Força magnética também apontando para cá. Então, sempre induzindo aí a essa trajetória que a gente chama de circular. Tudo bem, gente? Tranquilo? Pegaram a ideia? Então, se a partícula ela é positiva, eu uso a regra da mão direita sem restrições. Se a partícula é negativa, eu posso usar a regra da mão direita apenas invertendo o sentido da força depois que eu estiver fazendo. Ou você usa a mão esquerda. A mão esquerda aí, a gente somos mamíferos de polegares opostos, certo? E você pode usar a regra da mão esquerda aí para partícula negativa, que não tem problema nenhum, né? Aí vai acabar dando aí do mesmo jeito, tá? Então, pode pensar nisso, né? Ainda bem que tem aí, né? Ainda bem que somos animais racionais, polegares opostos, né? Então, positivo e negativo, pode usar regra da mão direita para carga positiva, regra da mão direita para carga negativa. Certo? Funciona também. Ou se você quiser usar só a mão direita, né? Aí você só inverte o sentido para cargas negativas. Tranquilo? Dúvidas? A mão esquerda está fora de sincronismo aí, né? Tranquilo, galera? Todo mundo que está acompanhando aí a aula? Fernando, Felipe, Leonardo, Lorena, Samara, tudo bem? Gabriel, certo? Tudo bem, professor. Beleza. Maravilha. Vamos fazer um exemplozinho, então? Certo? Olha lá. Então, imagina aí que no interior de uma câmera de laboratório existe um campo magnético uniforme B de módulo 1,2 militeslas orientado verticalmente para fora. Então ele está representado aqui, ó, nosso campo magnético está aqui, ó, para fora, certo? Um próton, né? Então ele falando se é um próton, é uma partícula positiva, certo? Então partícula positiva com energia cinética de 5,3 megaelectronvolts, né? Lembrando aí, electronvolt é a unidade de energia, conforme já vimos aí na nossa aula de potencial elétrico. Essa partícula, né, ela vai entrar numa câmara se movendo horizontalmente do sul para o norte, né? Ou seja, o vetor velocidade dela está aqui, ó, do sul para o norte, apontando aqui na direção y positiva. Aí ele pergunta qual é a força experimentada pelo próton, né, ao entrar na câmara. Lembrando que a massa do próton é 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Então, a gente tem que usar, né, a nossa regrinha aí da força magnética. Força magnética é Q V vetor B. Só que ele não me deu a velocidade. Ele deu o sentido da velocidade. Mas ele não me deu o módulo da velocidade, né? Não sei a intensidade dela.
Eu sei a intensidade do campo, sei a intensidade da carga, né? Mas eu não sei a intensidade da velocidade. Porém, ele me deu a energia cinética, né? 5,3 MeV. Então, a partir da energia cinética, né, eu consigo descobrir aí quanto vale a velocidade. Lembrando que a energia cinética vale aí, né, meio de mv quadrado. Então, é só isolar o v. Aqui, ó. Então, nosso amigo v de velocidade. Meu mouse está travando aqui. Acho que está acabando a pilha dele. Tá aqui, ó. Né, isolando v, raiz de 2k sobre m, né? Substituindo os valores aqui, ó. 2k. O MEV aqui, ó. Olha só, eu estou fazendo uma conversão, né? Ó, lembrando aí que 1 eletronvolt era 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Né? Então, tem que estar convertendo esse cara aqui para joules, né? Que é a unidade aí de energia no sistema internacional para estar obtendo a velocidade em metros por segundo. Então, eu preciso fazer essa conversão, né? Como aqui ele está falando que é MeV, né? Esse MeV significa mega eletronvolt. Então, se eu quero passar para mega, certo? Eu vou multiplicar por 10 a sexta, certo? 10 a sexta com 10 a 19 me dá 10 a menos 13. Então, por isso que eu estou fazendo essa conversãozinha aqui, né, de joules para MeV e dividido pela massa aqui do nosso amigo próton. Fazendo toda essa conta, chegamos aqui em 3,2 vezes 10 a sétima metros por segundo. A partícula está voando, né, passando, zunindo ali, né, muito rápida, né, próximo da velocidade da luz, aí, quase 10%, né, 1/10 aí da velocidade da luz, ela está passando nessa câmara de laboratório. Agora, quem sabe a velocidade? Tudo bem até aí, gente? Todo mundo pegou a ideia da conversão aí? Tranquilo? Certinho? Agora que a gente sabe a velocidade, né? Eu venho aqui e jogo na região do força magnética, certo? Bom, ele me disse que o campo magnético estava saindo do plano, né? Ou seja, apontando aqui na direção mais K, positiva. A velocidade estava indo de sul para norte, ou seja, apontando na direção J, positiva, certo? Ou seja, se a velocidade e o campo magnético são ortogonais, na hora que eu abro a força magnética aqui no produto vetorial, no módulo dela, esse seno aqui, né, meu φ é 90 graus. Né, eu tenho aí uma relação de ortogonalidade entre a velocidade e o campo magnético, ou seja, seno de 90 é igual a 1, né, basta eu estar multiplicando aí, né, ó, carga, aqui é a minha carga, aqui está a velocidade, 3 vezes 2 vezes 10 a sétima, que a gente acabou de encontrar, o campo magnético e o seno de 90 graus, né, aqui, aparecendo aqui. Com isso, né, a gente tem aí a força magnética 6,1 vezes 10 a menos 15 newtons. Se eu quiser achar a aceleração também, né, que esse próton está submetido, né, a gente vai aqui calcular, né, dessa maneira aqui, ó. Usando a segunda lei de Newton, né, força igual a massa vezes aceleração. Então, a minha força que eu achei aí, ó, 6,1 vezes 10 a menos 15, a massa do próton 1,67 vezes 10 a menos 27, eu acho uma aceleração absurda aí de 3,7 vezes 10 a 12 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Dúvidas, gente? Tranquilo? Lembrando que a gente podia ter usado a regra da mão direita, né? Aqui, ó, né? Campo magnético saindo, velocidade para cima, partícula positiva, força magnética apontando no eixo X positivo mais I. Da mesma velocidade que o pessoal de moto passa aí. Pois é. Certinho, galera.
Beleza. Ok. Então é isso. Vamos ficar por aqui, né? Na quinta-feira a gente retoma aí, né, o conteúdo dessa aula, né? Voltando a falar aí de campo magnético. Maravilha? Diga, Gabriel. Não. O calendário da Unesp é institucional, né? Aí, então, a gente não vai ter aula no carnaval, né? Embora a gente tenha aí sido revogado, né? Mas o calendário da Unesp aí é um calendário da instituição, né? Então, não vai entrar em conta o que ficou ou não. Tudo bem? Eu não estou sabendo, ninguém me avisou. Então, eu não vou dar aula. No nosso planejamento que a gente fez aí na semana retrasada, né? Já estava contando o carnaval como não aula. Beleza? Tranquilo? Então é Tranquilo, isso. professor. Oi, beleza? Tranquilo. Então é isso, galera. Voltamos na quinta-feira aí para falar de campos cruzados, a descoberta do elétron. Ok? Beleza. Sussa. Falou, pessoal. Até quinta, então. Tchau. Até